Olá pessoal, cá estamos novamente. No vídeo de hoje veremos um gambito muito interessante contra a variante Najdorf da siciliana. Como todos sabem, a Najdorf talvez seja a variante mais jogada no xadrez atual. A variante Najdorf se inicia com E4, C5, cavalo F3, D6, D4, CD4, cavalo por D4, cavalo F6, cavalo C3, A6. Bom, aqui está a posição inicial da Najdorf. E aqui nós temos uma gama enorme de lances para ser jogado. G3, posicional, F4, bispo C4, a variante Sozin, preferida de Fischer em um certo momento. Bispo E2, a preferida de Karpov durante muito tempo. Bispo G5, talvez a mais jogada contra Najdorf. H3 e Torre G1. H3 e Torre G1, elas preparam um lance G4 para posterior ataque na ala do rei. Mas no gambito de hoje, nós veremos sem preparação. Por que não jogar G4? Normalmente, esse lance, para quem não conhece, vai assustar um pouco, pois pendura um peão. Não, exatamente é o gambito. Aqui pode-se tomar de bispo, que é o mais comum e possivelmente o melhor, e também de cavalo. Mas de cavalo, joga-se F3, cavalo E5. Bom, eu acho que cavalo F6 não tem muito sentido, pois o branco tem a mesma posição que antes do sacrifício, com a coluna G aberta e já feito o lance F3. Deve ter alguma vantagem nisso. Bom, bispo G4 é o mais comum, F3. Bom, aqui está. O que o branco tem em troco do peão sacrificado? A coluna G para ações futuras, claro, vai ser colocado uma torre aí. Temos o lance F3, que protege o peão de E4 e libera o cavalo de C3 para algumas ações. Quer dizer, tem a principal, que é a parte psicológica, pois se você tira o seu adversário do livro o quanto antes, sempre você terá vantagem psicológica na variante. Bom, eu vou mostrar, esse gambito é chamado de gambito Decker, ou Decker gambito. Em 1998, um jogador sul-africano, ele começou a jogar relâmpago blitz contra um amigo numa tarde. E sempre, como ele era jogador de E4, esse amigo sempre jogava a siciliana. E esse seu amigo jogava sistema Scheveningen de negra. Então, era feito, em vez de A6, o lance E6. E ele jogava sempre G4, que é o ataque Keres, com boa posição. Mas um dia, ou numa das partidas, o seu adversário jogou A6. E ele, como ele estava no piloto automático, seria, como se diz, pré-move feito, ele jogou G4. E o seu adversário jogou bispo G4. Mas, depois da partida terminada, ele foi analisar e ele gostou da ideia. E ele sabia que esse tipo de lance já tinha sido feito antes. Mas ele reivindicou para si o nome dessa abertura. Então, nós temos como Decker Gambito. Nos comentários aí embaixo eu vou colocar o link para o seu blog. Inclusive, lá no seu blog, ele pede para que todos que jogam essa abertura que mandem para ele, e também, se caso gostou, ele envia uma base de dados para quem mandar um e-mail para ele. Nos comentários abaixo eu vou colocar o link para o seu blog. Bom, eu escolhi uma partida para demonstrar esse gambito, uma partida que eu joguei em 2008, mas foi uma partida relâmpago, que eu joguei no Kurnik. Bom, naquela época era Kurnik, hoje acho que é Play OK. Foi no dia 12 de junho de 2008. Bom, a partida seguiu com, vamos iniciar, revisar a linha. E4, C5, cavalo F3, D6, D4,
peão por D4, cavalo por D4, cavalo F6, cavalo C3, A6, G4. Aí está o gambito. Se jogou bispo por G4, joguei F3 e ele jogou bispo D7. Eu acredito aqui que o melhor lance seja bispo H5, pois em alguns casos o bispo pode voltar para G6 e tapar a coluna que está semi-aberta. E também de G6 ele está agindo numa boa diagonal. Mas o meu adversário jogou bispo D7 e também pode ser um lance que vocês verão em partidas que forem jogar posteriormente. Bom, a partida seguiu. Bispo C4, desenvolvendo as peças. Cavalo C6, bispo E3, E6, dama E2, preparando o roque grande e depois colocando a torre G1 para futuras ações na ala do rei. Aí meu adversário jogou cavalo por D4, simplificando, o que não é muito bom não, pois agora meus bispos, todos os dois bispos, estão em excelentes diagonais para futuras ações na ala do rei. A partida seguiu. Bispo C6, roque, dama C7, bispo B3. Bom, esse lance já é duvidoso, mas vejam que a partida foi de 3 minutos com 0 de acréscimo. Então entende-se os lances duvidosos. O melhor aqui seria, já de imediato, com melhor partida, cavalo D5, que é um sacrifício muito comum na siciliana, temático, digamos. Bom, vejamos, ele pode tomar tanto de peão, que depois de D5, cheque, seguido da tomada em bispo em C6, e o branco está muito melhor, como vocês podem ver. Podem tomar de bispo, que deve ser o pior, E por D5, E5, F4, e novamente o branco está muito melhor, com ações centrais. Ou de cavalo, ED5 e bispo D7, DE6, FE6, bispo por E6, e a posição do branco também deve ser melhor. Bom, eu joguei bispo B3. A partida seguiu com bispo E7, torre de H, G1. Pronto. Aqui está o que o branco almejava com seu sacrifício, a coluna G semi-aberta. Seguiu o roque. Corajoso, hein? Colocar o rei debaixo de fogo da torre não é um bom negócio. Se joga G6, que seria um pouquinho melhor, F4 com posição melhor para o banco, apesar do peão de menos. Podem ver com suas engines aí. A partida seguiu F4, torre de F, D8, F5. Bom, eu queria abrir a diagonal A2, F7 para mim, então por isso o lance E6. Dama G2 seria o lance recomendado. G6, F5 e vantagem decisiva para o branco. Lembre-se que a partida é uma partida blitz de 3 minutos com 0 de acréscimo. Bom, seguiu E5, bispo E3, B5, dama G2. Pronto. Ameaçando o mate em G7. Cavalo E8, bispo H6, renovando as ameaças em G7. Vejam que o negro aqui já está em maus lençóis, pois a diagonal do bispo de B3 está totalmente à mercê do branco. E isso é decisivo nas variantes que veremos a seguir. Bispo F8, F6. De novo um lance coisa. Bispo por G7. Bispo por G7, F6 era bem mais fácil para ganhar, certo? Bom, aí jogou G6, bispo por F8, rei por F8, dama G5, dama D7, torre G3. De novo um lance que não é o melhor. Dama H6, rei G8, torre por G6, cheque. H por G6. Notem que não pode tomar de peão de F, pois o mesmo está pregado pelo bispo de B3. Dama G6, cheque, rei F8, dama H6, cheque, só torre G1 e só cavalo por G7, dama por G7 mate.
Essa variante, claro que se fosse numa partida um pouco mais de tempo, eu viria, com certeza. Bom, a partida seguiu B4 e eu aproveitei. Cavalo D5. De novo, tínhamos a mesma variante. Dama H6, por exemplo, torre por G6, ganhando como na variante anterior. Bispo por D5, bispo por D5. De novo, aqui eu poderia ter jogado, mesmo sem tomar, rei G8, depois bispo por D5. Bom, a partida seguiu torre A7, tentando defender a sua segunda fileira com a torre, trazendo a torre para defender. Torre F1. Bom, eu não tinha notado que em alguns casos o peão de G6 poderia ser tomado pela torre. O que eu fiz com esse lance? A torre em F1 era para defender o peão de F6 e ameaçar mate com dama H6 e torre H3. Mas é muito lento esse plano. Dama H6 cheque, torre G8, torre por G6 de novo. Deixei passar com a mesma variante anterior. Aí jogou torre C8, dama H6, rei G8, torre H3, e aqui o meu adversário abandonou. Dá para notar explicitamente que é um gambito bem interessante para se jogar contra a Najdorf. Não é necessário, muitas vezes, jogar o lance torre G1, que é o favorito do meu amigo Leandro Campelo, bem como o H3, que acho que é favorito do grande mestre Adams, o inglês Adams. Uma partida que ilustra bem um gambito que não é muito conhecido por todos. Uma pena que eu joguei de 3 minutos e não pude arrematar ela como ela merecia. Bom, por hoje é só, meus amigos, e espero que tenham gostado. Se gostou, dê seu like, curta o nosso canal, se inscreva. Prometo que farei pelo menos um vídeo por semana. Um abraço e até o próximo.